Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja a envolver a todos os corações. Vamos hoje, então, estudar um pouquinho o Evangelho de Jesus, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que intitula-se Na Ausência do Amor. E está em João, capítulo 2, versículo 11, que nos diz: mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e andas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E Emmanuel então nos diz, nos explica: se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo do pó. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem à tarefa do amor são profundamente tristes pelo fel da intolerância com que se alimentam. Convidado ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrotas morais. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram-nos irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhe baste, vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possui rumo certo, declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que incapazes do amor ao próximo jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo, que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual impermeável ao bem. Fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a beirar-se do teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor que te multiplique as forças na resistência ante ao assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver prestimosos e otimistas no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Então, meus irmãos, na ausência do amor é quando não se exercita a fraternidade. Porque o exercício da fraternidade é exatamente aquilo que Jesus nos ensinou, a amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelo outro o que gostaria que fizesse a vós. Então isso é o exercício da fraternidade. E só exercita, só atua no amor, na fraternidade, quem guarda em si o otimismo, a esperança. Então aquele que não exercita, que não cultiva a verdadeira fraternidade, ele vive mergulhado nas trevas do pessimismo, ressecando o seu coração, como aquela terra endurecida, aquele solo endurecido que só acumula pó, tristeza,
Então tenhamos muito cuidado com as lamentações, com as queixas, com os choros. Às vezes nós vampirizamos até aqueles irmãos que de boa vontade tenta auxiliar, que tenta nos ajudar. Porque até quando alguém tenta ajudar, que vem lhe trazer aquele copo de água fresca, o pessimista olha e diz: tem pouca água. E aí não toma água fresca, simplesmente porque ele viu ali pouca água. Porque ele vê negatividade em tudo e fica refratário ao auxílio, à ajuda. E quando convidado a fazer parte de uma equipe de esforço no trabalho do bem, recua também diante de várias justificativas que não existem, perdendo ali grande oportunidade de servir na obra do bem, de iluminar-se. Então ele vai mergulhando cada vez mais, cristalizando cada vez mais no negativismo, no pessimismo. E aí ele passa a acreditar que a sociedade, a família, todos estão abandonando, afastando-se dele ou dela, mas não é. É ele que, cultivando essa negatividade, acaba afastando as pessoas. Quantas das vezes a gente se aproxima daqueles irmãos que vivem se lamentando e a gente sai até pesado, carregado com aquela energia densa. Então, a importância de nós buscarmos a iluminação. Então, Emmanuel nos alerta que quando nós percebermos que o nosso pensamento está em negatividade, reclamando, se queixando a toda hora, a todo instante, estejamos alertas, vigilantes e oremos. É a vigilância e a oração. Oremos pedindo a Jesus que redobre as nossas existências, nossas forças, para que criamos ali a couraça, a proteção necessária para combater as influências perturbadoras, influências negativas, para que possamos nos domar. Autoeducação, educar a nossa alma, o espírito, o ser pensante. Então guardemos o otimismo, cultivemos a oração no nosso dia a dia. Então, quem ama o próximo, como diz, sabe compreender até a limitação do outro, as dificuldades do outro, porque todos nós ainda somos seres incompletos, que estamos ainda na caminhada. Então ele, quem ama, compreende a fraqueza, a limitação do outro, não fica ali divulgando, dando escândalo, né? Divulgando o mal do outro. Muito pelo contrário, ele exerce a indulgência, sendo fraterno e estendendo a mão para ajudar esse irmão enfermo, auxiliando o máximo que ele puder, levando luz ao seu coração através das suas palavras de otimismo e de amor, de carinho. Então, aquele que ama verdadeiramente, ele compreende o outro. E compreendendo o outro, ele tapa os seus ouvidos, os seus olhos, se livrando, né, do venenoso visco do escândalo, evitando divulgar as imperfeições do outro. Então, é aquele que colabora, que é fraterno, que é solidário. E ele diz: ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais a cada dia, porque então permanecerás sobre a glória de luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Então, quanto mais nós auxiliarmos, quanto mais luz nós levarmos aos corações, mais amparo, mais proteção, estaremos blindados contra as trevas. E eu gostaria de estar encerrando, meus irmãos, essa pequena reflexão com aquela belíssima oração de Francisco de Assis.
Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, pois que é dando que se recebe, é perdoando que nós somos perdoados e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.